Então, boa tarde a todos, a todos e a todas, é claro, né? O meu nome é Anilza, sou uma das integrantes da editora Metabooks e hoje estamos aqui com prazer no coração e muita alegria para falarmos sobre a violência no contexto angolano, né? A violência contra a mulher em Angola. E hoje trouxemos como uma convidada ilustre a nossa querida Rodmira Nanga. Então, Rodmira, pode se apresentar, falar quem tu és, de onde tu vens, para onde vais, qual que é a tua atuação profissional, para os nossos laiveiros e laiveiras, como diz o Orlando, possam te conhecer um pouquinho mais. Bem, eu sou Rodmira Nanga e sou professora de profissão, sou formada em educação e durante esses anos eu tenho estado a trabalhar como ativista a favor do direito das mulheres. Fiz parte de um projeto durante 3 anos numa organização internacional. O projeto terminou em dezembro. O projeto visava o empoderamento da mulher, tratávamos as questões de igualdade de gênero, combate à violência doméstica. E foi um projeto que visava essencialmente despertar as mulheres para que elas mesmas lutassem a favor dos seus direitos, para que tomassem consciência do quanto é importante serem elas a levantarem as suas vozes e fazerem alguma coisa em prol dos seus direitos, visto que os direitos conquistam-se, né? Não são dados de graça. Isso, eu falei. Infelizmente, Rodmira, ainda estamos num tempo que nós temos que conquistar o que nos é de direito, né? Sim, sim. Eu ia te perguntar, tu falaste muito no passado que tu estavas num projeto, o projeto visava. Por que quando esse projeto começou e por que ele terminou? Bem, esse projeto era de uma organização, né? Era de uma organização não governamental que era financiado pela União Europeia e, como se sabe, os projetos têm um princípio e também têm um fim, né? Eles visava 3 anos, né? E chegou o tempo e terminou, mas os seus efeitos, os seus objetivos continuam, porque esse grupo que foi beneficiado desse projeto, de forma individual e coletiva, continuam a fazer alguma coisa, embora de maneira tímida, principalmente agora em que o Covid fez com que muita coisa parasse, mas é visível sim esse grupo das pessoas que participaram durante esse projeto darem alguma continuidade, tendo em conta a urgência e emergência que é o empoderamento da mulher, a erradicação da violência doméstica. Que bom, que bom. E também então, porque nós trabalhávamos com o Ministério do Gabinete da Família e Promoção da Mulher, que já faz esse trabalho a nível do governo central. Então, mesmo o projeto tendo terminado, eles continuam, esse gabinete continua a fazer alguma coisa relativamente à mulher. Que bom. Então, como primeira pergunta, eu quero saber de tua parte o que é a violência contra a mulher, no teu ponto de vista. Sim, no meu ponto de vista, a violência contra a mulher é toda ação, né, física ou psicológica que causa danos à mulher. Qualquer atitude que acaba constrangindo ou ferindo a mulher, né, tanto do ponto de vista psicológico ou físico, isso sim pode ser retratado como violência doméstica. E são N's, temos a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, o assédio, a violência patrimonial também. E o nosso contexto é muito mais difícil tendo em conta a nossa cultura e também muitas das vezes a religião. Daí, e como que são os números de violência em Angola? Sabemos que é diferente de um país para o outro.
talvez o que está se a lutar, está se a discutir aqui no Brasil, não é a mesma coisa e não é da mesma forma do que está acontecendo em Angola. Daí queríamos saber como é que está esse contexto da violência da mulher em Angola. Quais são os números? Quais são as estatísticas? Bem, para ser sincero, nós temos uma estatística não muito realista em termos de censo, em termos de contagem. A nossa visão é mais empírica, porque nós não temos uma base de dados em que os casos de violência são catalisados e temos um número realista. Nós não temos, por exemplo, uma delegacia da mulher em que os casos de violência chegam de maneira realista e são contabilizados. Os números são assustadores. E infelizmente ainda temos essa escassez de termos um real número, porque os casos são analisados, são reportados de maneira aleatória. Houve-se um caso dali, houve-se um caso daquela, e sem dizer que nós temos, muitas das vezes, a violência em Angola é tão naturalizada que muitos casos de violência não são tidos como violência. É mais quando o impacto é grave, principalmente a violência física. As pessoas ainda preocupam-se mais, a mulher está a sangrar, não consegue andar porque foi agredida e não sei o quê, então ali sim não é violência. Mas esquecem-se dos outros tipos de violência, então em termos numéricos, para ser sincero, é algo muito fantoche, né? Se tivéssemos que trazer aqui números, estaríamos a ser muito superficiais, porque acredito que apesar do esforço que as pessoas de forma individual e coletiva, algumas instituições têm vindo a fazer, mas mesmo assim nós ainda precisávamos ter uma base de dados, precisamos ter um dispositivo que permitisse essa contagem para que as pessoas tivessem noção dos números reais. Sim, mesmo quando você falou sobre alguns exemplos de violência, eu descobri recentemente que a violência contra a mulher não é só fisicamente, existem outros tipos de violência, né? Sim. Mas antes de irmos para esse caminho, já que você falou que nós não temos nenhuma delegacia onde as mulheres possam se reportar a essa violência, eu ia te perguntar, então, qual que é o papel atual da Organização da Mulher Angolana, da OMA? Porque quando eu saí de Angola há 9 anos, a OMA era uma organização bem proeminente, apesar das denúncias ainda serem muito tímidas. Então, como que a OMA responde a essas dúvidas em relação às mulheres? Fica um pouquinho difícil falar do papel da OMA porque é uma instituição política. Então temos a OMA, que é do MPLA, temos a Lima, que é da UNITA, e outras organizações políticas também têm a sua organização da mulher. Então, como estamos a falar da mulher angolana, eu acho que falar especificamente do papel da OMA é um pouquinho sensível. Realmente a OMA tem estado a fazer alguma coisa, né? Mas é mais claro, é mais transparente. Falamos do que o governo, principalmente dentro do Ministério da Família e Promoção da Mulher, que é mais abrangente para todos nós, independentemente das nossas afiliações políticas, religiosas, tem estado a fazer. E, na verdade, eu faço parte como consultora externa do gabinete da família aqui na província da Huila, especificamente do Lubango, e temos estado a tentar fazer alguma coisa, mas os recursos, em termos de recursos financeiros, em termos de recursos humanos também, né? É ínfimo, eu acho que precisamos fazer alguma coisa. E quando eu dizia que não temos uma delegação, é uma delegação específica para atender as vítimas de violência doméstica, que são maioritariamente mulheres, porque muitas das vezes vão numa esquadra policial
Às vezes o técnico que recebe essa vítima não tem nenhuma formação para atender e ter em conta os aspectos psicológicos de alguém que sofreu vítima de violência, e muitas vezes acabam revitimizando a vítima por falta mesmo de algum preparo em termos de metodologia para poderem pôr a vítima à vontade e serem solidárias com elas. E tendo em conta também o nosso contexto cultural, religioso, a própria dependência financeira da mulher, que faz com que muitos casos que vão para a delegacia, por mais vontade que às vezes o técnico tem de ajudar, às vezes não dão procedência, porque as próprias mulheres depois é que vão se questionando, mas ele é meu marido, bateu, vou lhe pôr na cadeia e vou comer o quê? Então, é só para dizer que é um caso muito profundo. Sim. Então, quando falamos sobre violência doméstica, no caso das mulheres em Angola, não tem a ver só com o fato de ser a violência em si, envolve outras áreas da antropologia feminina. Então, correto. Como recurso de sanar esse problema que vivemos ainda em Angola, então precisamos resolver outras questões também, né? Certo, porque o que reforça o que reforça o sistema de violência são muitas das vezes os padrões culturais e até mesmo religiosos. Nós vivemos numa sociedade em que desde pequena temos alguma construção de consciência que, à medida em que nós vamos vivendo, se não formos nós a questioná-los e pudermos, talvez, como posso dizer, desconstruir esses conceitos, nós vamos andar aos círculos. Vamos andar aos círculos porque, como eu já disse no princípio, muitas das vezes a violência é naturalizada por alguns atos, por algumas expressões e a desigualdade dos papéis de gênero também, que nos acompanham desde pequenas, também fazem com que a mulher tenha muita probabilidade de ser vítima, porque se você reparar, já por exemplo, quando nós crescemos, aquela coisa de dizer, tu tens que crescer e saber cozinhar, tens que saber não sei o quê, não vão te casar. Não. Então, são palavras que parecem insignificantes, simples, mas que têm contornos muito grandes. Então, o rapaz já ouve dizendo, né, já cresce ouvindo dizer que se a mulher não sabe cozinhar é um problema grande, quando na verdade o saber cozinhar é para quem quer comer, né? É uma necessidade e não uma obrigação inerente só à mulher, né? E ele já se cresce com isso, e à medida em que vamos falando parece normal, mas os contornos desse posicionamento são gravíssimos à medida em que vamos passando. E também muitas meninas que pensam que quem tem que ter o capital financeiro é mais o rapaz, não se esforçam para esse autossustento. Da mesma maneira que os rapazes, muitos, nem todos, né, vamos aqui abrir um parênteses, acabam crescendo ouvindo que os trabalhos domésticos são para as mulheres. Muitas mulheres também crescem achando que o sustento é para os rapazes. Então, temos aqui uma desigualdade de papéis de gênero que faz com que essa violência fique sempre adiada, né? Fique para o futuro. E a religião também, muitas das vezes, eu posso dizer, quando mal interpretada, e eu sempre tenho, às vezes, muitas igrejas não pregam o que a Bíblia diz, acabam pregando mais o que a cultura diz, reforçam a cultura, porque eu acredito que a religião em si não seria um problema se fosse pregado conforme ele está escrito, mas muitos acabam confundindo cultura com religião e reforçam nas igrejas. Não, ela não cozinhou, então, apanhou, por quê? Porque não cozinhou. Como se fosse uma justificação, por exemplo. Essa foi boa, né? O cozinhar não é das mulheres, o cozinhar é para quem tem fome. Gostei dessa. Então, agora eu vou levar esse jargão para a vida. O cozinhar é para quem tem fome. Da mesma forma, podemos falar que o sustento é para quem necessita. Sim. Não apenas para os homens, mas as mulheres também podem lidar com o sustento.
As Sim, tarefas de sim, casa também para quem quer ficar num lugar organizado, correto. independentemente se for homem ou se for mulher, né? Sim, é Então uma é questão isso. de necessidade. Sim. E É. todo mundo necessita de alguma coisa, independentemente se é homem ou mulher, né? Sim, sim, Rudimira, sim. Uhum, dando sequência ao nosso papo, no início tu falaste que a violência não é só física, né? Então existem correto. outros tipos de violência, tu falaste sobre a física, a psicológica, a patrimonial, a sexual e também Uhum, temos a violência moral. Como tu tens correto. muita experiência e muitas mulheres já passaram por você, então nós queríamos saber palpavelmente como a gente consegue identificar uma violência física. Dá-nos um relato Uhum. sobre violência física. Sim, olha, para dizer, os diferentes tipos de violência maioritariamente andam juntos. Porque normalmente Uhum. quem bate e está a praticar a violência física não bate calado. Vai Sim. dizendo palavras feias, né, que já estamos diante da violência moral ou psicológica. E muitas vezes o que lhe motiva a bater, às vezes é porque ele quer alguma coisa da vítima, que é violência patrimonial. Eu até preparei um exemplo de uma mulher zungueira em que ela sempre apanhava do marido quando chegasse, porque o marido achava que o dinheiro que ela fez das vendas eram insuficientes. Então, se ela naquele dia não conseguisse vender, quando chegava em casa apanhasse. E se vendesse alguma coisa, o marido achava que o dinheiro é pouco. E se trouxe um dinheiro que ele acha que até dá, mas acha que não cozinhou. Mas ele sabe que ela estava na rua porque estava a vender. Então, isso é um exemplo que mostra como esse tipo de violência andam todos juntos ou juntas. Ele bate, violência física, né? Diz palavras feias, violência psicológica ou moral, e quer o dinheiro que ela conseguiu durante a venda, violência patrimonial. Sim. E às vezes também a violência sexual, porque ele depois quer satisfazer-se, porque acha que o trabalho dela é dever dele, ou é direito dele e dever dela enquanto mulher. Então, muitas das vezes é difícil de separar. Se nós olharmos também para a violência sexual, a mesma coisa. Muitas das vezes, onde tem a violência sexual, a mulher fica com sequelas físicas e também acaba tendo um choque psicológico, que é muito mais difícil de ser sanado, porque as feridas curam, as feridas físicas, mas as feridas da alma são difíceis. E nós temos um país em que há carência de psicólogos. Nós não temos cultura de psicólogo. Pensamos que quando se fala de psicólogo é para malucos. Não temos essa cultura. Talvez vamos ganhando, mas nós não temos essa cultura. E temos também a violência que as mulheres sofrem durante o parto, que também não é retratada. E muitas acabam caindo na depressão. Então, é uma estrutura tão sólida, tão profunda e tão triste que é difícil de poder dissolver. E sem falar do assédio, que ele existe, mas muitas das vezes é visto como não assunto. E a nossa lei não, até onde eu sei, relativamente ao assédio, é muito subtil, porque é difícil de provar. Maioritariamente o assédio é difícil de provar e as pessoas vêm sempre com aquela, não, também o que é que ela vestiu, não, também o que é que ela disse. Então é algo muito profundo. Então, de acordo com o relato do exemplo que você trouxe para a gente sobre que quando uma mulher é violentada, não é violentada só numa perspectiva. Ela é Sim, violentada sobre várias outras perspectivas. correto. Então, dá para ver que para o agressor, a culpa sempre é da vítima. Sim, Sempre tem um infelizmente. motivo. Sempre. Infelizmente.
Uhum. Sempre tem um motivo, sempre a vítima fez alguma coisa. Certo, E como a gente viu lá no início, a mais evidente é a violência física, né? certo. E temos poucos profissionais da área da psicologia, por exemplo, que conseguem detectar mais facilmente os outros tipos de violência. Certo. Durante o projeto que vocês tiveram lá com a Organização das Nações Unidas, vocês tiveram um feeling, um treinamento, alguma coisa que abordasse os outros tipos de violência? Como eu já te falei antes, eu fiquei sabendo sobre os outros tipos de violência na mulher recentemente. Como é que é em Angola? As mulheres já estão tendo ciência que a agressão não é apenas física? Sim, sim. Acho que já é uma tentativa e é um grupo de mulheres que já está assim. Tem noção de que a agressão não é só física e temos estado a lutar para passar essa mensagem também às demais mulheres, tentar reproduzir essa mensagem. Na verdade, nós tivemos sucessivas formações, foram 3 anos de muitas formações relacionadas ao empoderamento da mulher. Nós tivemos formações sobre associativismo, tivemos Lei das Mulheres, Orçamento Geral do Estado, numa perspectiva de gênero, porque muitas das vezes os projetos para se levarem a cabo as políticas nacionais, internacionais, regionais e nacionais ratificadas pelo nosso governo para se pôr em prática a erradicação desse mal, tem que estar previsto no OGE. Então, nós, enquanto ativistas, importa-nos entender se realmente, em termos práticos, se tem em conta isso. Então, é uma das formações que nós tivemos, direito das mulheres, associativismo, liderança feminina, OGE, sensível ao gênero, políticas públicas, tentar trazer aqui, chamar a atenção das mulheres que nós precisamos ocupar espaços públicos para que sejamos nós mesmas a dizer ou fazer sentir assuntos que na nossa sociedade parece que às vezes são tidos como não assunto em asta pública. Ainda é visível a violência, uma mulher fazer queixa e lá dizer não, isso podem tratar na família. Então é um mal profundo e as pessoas às vezes esquecem-se que a violência é um ciclo. Uma mãe que apanha do marido na frente das crianças, as crianças têm muita tendência de reproduzirem, ou se não reproduzirem, também permitirem que um dia sejam vítimas, porque olham como algo normal. Então, às vezes nos esquecemos que toda a estrutura social começa na família. E enquanto ativistas tentamos fazer esse papel, uma faca de dois gumes. Por um lado, fazer um papel de advocacia social para que o governo saiba o quanto é urgente, temos que falar da violência doméstica, porque uma mulher que vive de violência doméstica, ela psicologicamente não está bem para poder exercer outras funções. E eu sempre tenho dito, a mulher não é só esposa, a mulher é mãe, é professora, é profissional, a mulher é a enfermeira que vai atender o paciente quando vier ferido, ela é a babá, ela é a polícia, ela é se calhar a presidente, então precisa estar bem para poder exercer outras funções da sua vida. E se nós olhamos para esses aspectos como não assunto, nós estamos a mutilar a nossa geração, porque o filho que vê o pai bater pode achar normal, a filha que vê a mãe apanhar também pode achar normal. Nós não podemos continuar a viver assim. Nós temos que saber que todo mundo nasceu livre e devemos saber viver na diversidade, na tolerância para um mundo mais justo. Sim, é verdade. A gente falou mais sobre o contexto familiar e certo. Teve um ponto que você falou sobre outros tipos de violência, outros lugares onde a mulher vem por ser violentada. Sim, a violência institucional. Isso, como é que é no mercado de trabalho, ainda em Angola? Como é que é a diferença entre homens e mulheres? Ainda é muito visível que mulheres têm que ganhar menos que os homens
Como é que é esse contexto em Angola? Como está sendo atualmente no mercado de trabalho a violência institucional? Bem, por exemplo, em termos salariais, né, em instituições públicas, como existe uma tabela de salários, né, e aquilo que eu disse no princípio, tudo aquilo em que o governo põe a mão e faz parte da lei tem em conta, há uma pequena melhoria. Em termos de salário já não é visível no mercado formal, mas no mercado informal é sim visível. No mercado informal nós, por exemplo, temos a mulher doméstica. A mulher doméstica ainda ganha mal. Maioritariamente ganham menos do que o salário mínimo nacional. Por quê? Porque é uma franja da sociedade que não é defendida pela lei. Não existem associações, por exemplo, que olham para a mulher doméstica, e sem contar que muitas delas vão para a velhice sem reforma. E isso por quê? Porque muitas das mulheres que vão trabalhar como domésticas vão trabalhar não como um emprego, ou seja, que tenham uma capacitação para o fazer, mas por necessidade. E nós vemos mulheres que vão trabalhar e não conseguem negociar porque não sabem fazer muita coisa. Porque hoje uma empregada que, por exemplo, tem uma formação média e que saiba fazer as coisas também consegue negociar. Mas muitas das mulheres, quando veem que a vida está difícil, então ela não importa se sabe lavar, se não sabe, vai para uma casa pedir emprego e é submetida a qualquer tipo de condições e ela não tem como negociar. Tudo porque não se tem em conta. A situação da mulher doméstica ainda não é vista como um não assunto. E também falando no mercado formal, uma das violências que as mulheres mais sofrem é o assédio. E é complicado falar de assédio porque muitas vezes até nós mulheres não sabemos o que é assédio. Esses dias eu estava a conversar com uma amiga e eu dizia que quando, por exemplo, um colega chega e diz, olha, tens um corpo muito bonito, e eu disse, não, mas isso é assédio. E ela dizia, não é assédio, mas é verdade, tu tens um corpo bonito. Elogio. Tá vendo? As mulheres ainda confundem elogio com assédio. Porque o problema não é o que se diz, mas os contornos daquilo que se diz. E se nós não sabemos, ele vai começar sempre assim, o chefe vai começar, hoje estás muito bonita, obrigada, chefe. Amanhã tem não sei o que, não sei o que. Então, por que o meu chefe não diz no colega que está muito bonito, o homem? Quando quiser elogiar, vai dizer, que és competente, és assíduo, és pontual, és não sei o quê. Mas para a mulher tem que dizer, ela é linda, olha, tens um rosto, não sei o quê. Então, são essas diferenças que parecem insignificantes, mas que muitas das vezes é o ponto de partida para muitos males. Sim, então daí a gente volta ao ciclo da diferença de gênero entre homens e mulheres. Para homens, como você deu exemplo, para homens o elogio é a competência, é a liderança, é o que ele sabe fazer, e para a mulher reduz-se a questões estéticas. Então, e quando reconhecem alguma capacidade, dizem, ela tem boa profissional, mas será que sabe cozinhar? Ela tem boa profissional, mas parece que não tem marido. Sempre então, remete-se a mulher a sua função doméstica. Correto. Então, esse é um dos principais problemas. Sim. É a principal raiz que vai dar a vários caules para a violência contra a mulher. Sim. Porque só o fato de várias falas reproduzirem que a mulher é condicionada apenas a fatores estéticos e domésticos e a homens a fatores de competência, isso já é uma violência da mulher, isso é uma violência moral. Quer dizer, nós temos que provar, temos que trabalhar 2 vezes mais para provar o quanto somos competentes. E às vezes que viver mais competentes que homens, né? Certo. E às vezes, quando tu, por exemplo, outra questão também, ali entra um pouquinho a questão da igualdade e da equidade. Por quê? Porque nós lutamos pela igualdade de gênero, que muita gente ainda confunde igualdade de gênero com igualdade de sexo. As pessoas têm dificuldades em perceber que gênero é tratamento.
É a maneira, quando falamos de gênero, estamos a falar em questões de tratamento, de oportunidade. E sexo, estamos a falar das diferenças físicas. Então, quando nós falamos de gênero, ali trazemos a igualdade. Se tu achas que um rapazinho, por exemplo, por que uma menina não pode jogar futebol se joga-se com as pernas? Sim. Ali é uma questão de igualdade. Mas quando falamos de equidade, por exemplo, se uma mulher está gestante, ali já estamos diante das condições físicas, das diferenças físicas. Ela está gestante. Então, ali nós vamos buscar a equidade. Por quê? Porque é uma diferença física, biológica, mas pessoal, mas que, por exemplo, se tivermos que falar em termos de direitos do trabalho, né? Ali temos que ver como é que nós vamos cuidar ou tratar a mulher que está gestante. Aí já é equidade, de modo que ela não fique prejudicada pelo fato de ser só ela que dá a luz ou que gera uma criança. E também tem outros exemplos das mulheres que os homens relativamente às mulheres, principalmente no nosso contexto africano, angolano, em termos de exposição pública, estão mais à frente. Agora é que nós estamos a dar os primeiros passos de também dizer não. Estamos a recuperar um espaço que sempre foi nosso. Porque homens e mulheres nasceram livres nesse mundo, então o espaço sempre foi nosso. Só que alguns padrões nos meteram um pouquinho para trás. Então agora, como tentar recuperar esse atraso que a mulher teve? Ali nós chamamos temos que ir buscar a equidade. Porque muitas das vezes eu vejo, não, mas por que um cargo de direção chefiada então tem 30 vagas, metem 25 mulheres, 25 homens e às vezes só 5 mulheres? Ah não, elas até não têm competência, mas os homens mesmo incompetentes lá estão. Isso aqui são exemplos para começarmos a refletir e pensarmos assim, o que é que nós vamos então fazer? E juntas tentamos nos unir, quem percebe, mas nós não vamos estar todas no mesmo pé de igualdade. Quem percebe mais que as outras, vamos nos puxando, vamos tentando nos sensibilizar até que nenhuma mulher fique para trás. Sim. Então, é complicado, né? Complicado porque são várias nuances que trazem essas desigualdades entre homens e mulheres e conseguimos ver em vários aspectos das nossas vidas. Correto. Bom, Rudimira, então como a gente pode fazer como homens e mulheres, porque esse é um problema social, é um problema da sociedade e a gente consegue ver a violência da mulher em todas as sociedades, em todos os países, a gente consegue ver essa desigualdade de gênero. Como a gente consegue perceber e mudar esse problema social? Eu acredito que durante o trabalho que nós temos estado a fazer com mulheres, nós percebemos alguma coisa. Nós nos apercebemos que a solução tem que ter espaços de empoderamento para mulheres, mas também tem que ter espaços de empoderamento para homens e mulheres. É importante que tenha espaço para mulheres, por quê? Porque muitas das vezes, principalmente no nosso contexto em que nós às vezes somos ensinadas a que não, onde tiver homem a mulher não pode falar muito, muitas mulheres acanham-se em asta pública. Então, se tivermos espaços só para mulheres, elas vão aprender primeiro só entre nós a se soltarem, a perceberem um pouquinho daquilo que deve ser o empoderamento da mulher. Mas também é importante ter espaço para homens e mulheres, porque durante o tempo que eu trabalhei com mulheres, o que é que eu percebi? Muitas mulheres entendiam de direito das mulheres, começaram a entender, mas quando chegavam em casa era um contraste. A família que você sempre acostumou durante 10 anos, que só você que limpa, lava, engoma, ensaboa, agora como explicá-la que devem partilhar? Então o empoderamento da mulher tem que ser, na verdade, o empoderamento da família. Porque até as crianças
já sabem que é a mãe que tem que fazer. E é difícil, é uma estrutura tão forte que eu, por exemplo, em casa tenho estado a mostrar para os meus filhos que nós temos que partilhar as coisas. Mas mesmo assim, daí às vezes pega o telefone do pai e liga: alô, mamãe, o que é que se passa? Temos fome. Oh, tem fome e o pai não está aí. Tá. Mas o que tem a ver com isso? Então você vê que é muito forte. Então o empoderamento da mulher tem que estar dentro do empoderamento da família. A família precisa perceber que a mulher cansa também, que também fica chateada, a mulher também chora, a mulher também precisa de apoio, de auxílio. Precisa de um tempo só para ela. Porque nós aprendemos que a mulher é guerreira, a expressão guerreira. Né? É aquela que suporta cornos, é aquela que suporta surra, é aquela que leva tudo. E essa, eu tenho dito que em África a mulher virtuosa é essa, aquela que tudo pode. E eu sempre tenho dito nas pessoas: eu não sou guerreira. Se esse é o conceito, eu não sou guerreira. E muitas também reforçam isso: não, eu sou guerreira, acorda às 6, limpa, lava, engoma, ensaboa, cozinha, faz, no fim do dia está exausta. Não tem tempo para ela, não se conhece, ela sabe que o filho gosta de rosa, o marido gosta de não sei o quê, mas se você perguntar o que é que ela gosta, ela não sabe, porque dá a vida toda só para os outros. Sim. Aprendemos isso desde que nascemos, sendo mulheres. Desde que nascemos, sim. Isso. Eu ia perguntar uma curiosidade, Rodmira. Há quanto tempo você trabalha com o empoderamento feminino e como foi com essa transição com a sua família, com a família no contexto geral? Porque eu acho que o teu esposo já entende, o teu esposo já sabe, assim como vocês têm partilhado. Porque o problema da mulher não é só a família como um núcleo que está em casa. Sim. É a família complementar. Como foi contigo nesse aspecto? Sendo militante dos direitos das mulheres, falando que mulheres têm o mesmo direito que os homens, falando que as mulheres podem descansar e os homens fazendo. Como foi essa contraposição com a sua família? Bem, na verdade, eu trabalho há mais ou menos 5 anos, né, de forma metodológica, de forma profissional, mas eu fazendo um recuo, eu sempre questionei os padrões enquanto mulher. Eu, desde pequena, que a minha família, para quem cresceu comigo, sabe que eu sempre fui muito determinada e sempre questionei os padrões. Sempre fui daquele tipo de pessoa que 100 pessoas podem estar aí para a esquerda. Se eu achar que tenho que ir para a direita, eu vou para a direita. E o que acontece? Eu cresci num lar cristão e muitas das coisas que eu fui aprendendo com o empoderamento da mulher, que se nós tivermos que resumir o empoderamento da mulher relacionado à família, é sentir, é aceitar que a mulher também é um ser humano. E isso coincidiu um pouquinho em termos práticos com aquilo que eu via no contexto cristão. Parece irônico dizer isso, mas é verdade. Eu já cresci num lar em que não houve muita essa separação de meninas e mulheres, ou de meninas e meninos. Os meus primos lavavam, limpavam, os tios engomavam, ensaboavam, mas mesmo assim é difícil porque eles faziam, acho que por obrigação. Estão em casa da mãe, a mãe pede, então tem que fazer. Porque eu fui analisando que muitos deles, depois de terem família, param de fazer. Então, você que vem e diz: não, mas homens e mulheres têm que partilhar, para eles é estranho. E eu acho que a maior dificuldade até não foi dentro da minha família nuclear, foi mais dentro na sociedade no geral, porque eu sempre tenho posicionamentos firmes e que muitos às vezes veem como radicais, mas eu vejo como certo. Eu, por exemplo, estudei numa turma em que éramos 35 alunos, 30 rapazes e 5 meninas. Então, às vezes eu via que os rapazes podiam dar uma opinião, bem dada ou não mal dada, podiam falar qualquer coisa que estavam livre. Quando fossem menina, queriam analisar o que você disse só por ser
por ser mulher. Então, para se impor nesse espaço, por exemplo, na igreja, eu continuo a ir à igreja até hoje e às vezes eu questiono, às vezes de maneira a brincar, mas é nas brincadeiras que eu aproveito de dizer certas verdades. E eu digo mesmo, não, por que os homens fazem isso, por que as meninas fazem isso? Então, em todo o espaço que eu vou, eu arrisco, acho que já estou numa fase em que não estou muito mais preocupada com o que as pessoas pensam, dizem, que as pessoas aceitam. Quem quiser que me aceite com aquilo que eu penso, claro, vamos aprendendo, vamos moderando, mas aquilo que eu achar que é positivo em termos de empoderamento da mulher, eu não perco tempo e até na rua eu vou corrigindo. E é difícil por um lado, mas é gratificante por outro, porque você vê que, embora de maneira tímida, mas há uma ligeira melhoria, pelo menos nos poucos espaços que eu tenho estado a ocupar. Que bom, obrigada por fazer essa experiência, esse relato de sua família. Rudmila, temos algumas questões, não sei se você está conseguindo ver os comentários, mas eu vou botar fixado para você conseguir ver, tá? Eu nem consigo. Consegue ver agora? Sim, como analisa o papel do discurso da igreja. Isso, daí o Orlando perguntou como vocês analisam o papel do discurso da igreja em Angola quanto à promoção e redução da violência. Como podemos responder ao Orlando em relação a isso? Bem, na verdade, a nossa sociedade está dividida entre a zona urbana e a zona rural. E na urbe, que são eu ano passado dei palestra em quase todas as igrejas daqui do centro da cidade sobre as questões da violência doméstica. E na verdade, é um assunto muito sensível, porque nós, estando na igreja, sentadas, falando, as pessoas até parece que ouvem, parece que concordam, mas os relatos que nós recebemos, práticos, e é engraçado que a maior parte das mulheres que sofrem de violência, maioritariamente são cristãs. Então, para responder a Orlando, dizer que o discurso, alguns pastores até têm estado... A sociedade está dividida, mesmo dentro da igreja. Algumas pessoas têm estado, mesmo dentro da igreja, a lutar contra a violência, mas algumas, de maneira involuntária, têm estado a reforçar essa violência. Muitas mulheres são obrigadas, são aconselhadas a permanecer num lar violento. Porque se você sair de casa, não vão te receber na comunhão, vai estar fora da comunhão, não vais nos céus. Porque o nosso contexto, quando falamos de igreja, nós temos igrejas e igrejas. Nós aqui temos igrejas de todo tipo. Então, essas igrejas, posso mesmo dizer que o discurso também é de maneira tímida, porque tanto na igreja como em outro sítio, porque o pastor da igreja, muitas das vezes é membro do governo, é administrador do bairro. Então, aquele agressor que está na igreja é o mesmo agressor que está lá na família, é o mesmo agressor que está às vezes é enfermeiro. Então, aquela vítima que está na igreja, imagina, eu sou pastor e às vezes sou vítima. Qual é o conselho que eu vou dar às outras mulheres? Por isso que eu dizia que é um ciclo. Então, para concluir o discurso da igreja em Angola, ele é dividido. Existe sim, se eu disser que não, estaria a mentir. Existem sim alguns pastores que eu até conheço, que têm estado a desincentivar essa prática, e alguns até são mesmo radicais e dizem mesmo, olha, a mulher não é obrigada a aturar surra, principalmente a violência física, porque nós nos preocupamos mais com a violência física. Mas outros não. As próprias mulheres, entre grupos de mulheres, é que se incentivam. Tu não podes deixar o teu marido, mas ele te bateu por quê? Deixa de fazer o que ele não gosta. Então, só se lamenta quando a pessoa morre, infelizmente. Sim, infelizmente, né? Então, o discurso e a prática ainda estão muito destoados um do outro. Sim. Rudmila, ele fez uma outra pergunta, que foi a primeira pergunta dele, na verdade, que foi sobre quais são os aspectos culturais de Angola que reforçam as desigualdades de gênero e, por consequência, a violência contra a mulher.
Eu acho que isso a gente já foi falando aos poucos, algumas coisas, mas certo. De forma resumida, quais são alguns dos aspectos culturais que têm reforçado a desigualdade entre homens e mulheres em Angola? Bem, são os papéis de gênero, né? As divisões dos papéis de gênero, principalmente as tarefas domésticas, né? Nós dividimos o nosso lar assim, o marido é o cabeça, é o provedor e a mulher é a doméstica. Então, em termos práticos, o marido tem que trazer a comida, o sustento, e a mulher tem que tratar da casa, limpar, engomar, exigir. E o grande problema é que nós nascemos em contextos diferentes, ou seja, um casal nasceu em contexto diferente. Quando eu penso que aqui está limpo, tendo em conta a experiência dele, ele acha que ainda falta. E isso acaba trazendo muita violência. E a mulher é muito julgada dentro do lar. É normal um homem fazer uma reunião familiar para falar mal da mulher, porque não lavou, não limpou, nem engomou. Mas a mulher tem que guardar tudo. A nossa cultura até nos ensina que temos que resolver os problemas no quarto. Quando é do homem, relativamente à mulher, tem que resolver no quarto, não podem ouvir, a mulher tem que ser virtuosa, tem que ser aquela que fala pouco, que não sei o quê. Mas se for a mulher que não sabe limpar e engomar, todo mundo tem que saber. Então, essas desigualdades em termos práticos acaba gerando violência. E deixe-me trazer aqui um parênteses, que muitas das vezes a desigualdade dos papéis de gênero também não causa só violência para a mulher. Alguns homens também são vítimas desse próprio machismo. Pois, embora estejamos a falar só da mulher, mas eu queria aqui, já que tem homens já a nos ouvirem, por exemplo, quando dizem que o homem é provedor, repare que em Angola, por causa do Covid, muitas empresas estão a demitir. E nós mulheres somos ensinadas de que o meu marido tem que trazer dinheiro. Quando ele é despedido e não traz dinheiro, já não é homem. Sim. Ou seja, querem ensinar que a masculinidade do homem está no bolso, está no capital. Então, quando ele não pode prover por desemprego ou por alguma debilidade física, se calhar, então ele também é vítima desse próprio machismo. E isso é um exemplo para dizer que tanto homens como mulheres plenos são responsáveis por suprir o lar. Devem unir. E mais uma vez eu tenho sempre estado a dizer que ali onde podemos trazer as questões bíblicas, quando dizem que o homem e a mulher, porque acredito que tem muita gente cristã nos ouvir, são um só. Então, se vocês são um só, não vão dizer são um só em termos teóricos, em termos práticos não conseguem olhar-se como um só, porque se eu souber que eu sou tão responsável em prover o meu lar e o meu marido saber que ele é tão responsável também em fazer limpeza, ou seja, temos que fazer essa troca por necessidade, quando um tiver mal, então somos um só. O pouco que dever de um é para todos. Mas isso é difícil. E eu queria falar um pouquinho sobre a violência e o Covid. Sim. Porque com o confinamento, com a quarentena, a violência, eu não sei, acho que queria talvez dizer que aumentou, mas antes do confinamento, antes da quarentena, cada um ia para o seu lado. Mas com o confinamento, a vítima foi obrigada a conviver com o agressor. Então, há relato de mulheres. Estive a conversar com uma mulher que disse que há muito tempo o marido batia porque ele tinha 2 mulheres. Então, quando ele fosse, ela fazia ciúmes e ele batia. Com o confinamento, como ele não podia viajar, ficou em casa. Então, a mulher já não tinha motivo para fazer confusão. E ele batia porque a mulher não faz ciúme, imagina. Quer dizer que se tu não estás a fazer ciúmes é porque arranjaste outro. O que é que eu quis dizer? Que a violência é estrutural, não tem nada a ver com a vítima, só tem a ver com o agressor. O homem bate porque ele foi ensinado a bater. Não porque a mulher não lavou, não limpou, não engomou. Até porque há homens que as mulheres podem não fazer isso tudo. Mas como dentro dela já não existe essa pretensão de bater, ele não bate. Vão dialogando, vão acertando. Mas quando o homem já tem espírito de bater, como a minha mãe diz, você pode ser aquela mulher que sabe cavar cacimba. Sabe o que é cacimba, né?
aquele Sim, buraco que Casimiro. vem água, assim. Pode ser aquela que faz tudo. Sim. Ele vai te dar. Porque é Vai ter hábito. sempre um motivo, porque você cavou É. a cacimba. Sim, as outras apanham porque não cavaram cacimba, você vai apanhar porque a cavou, tá a ver? Então, esses Sim. exemplos parecem irônicos, mas é só para dizer que a violência está dentro da pessoa e é isso que nós devemos dissolver. Sim. Vamos continuar mais um pouquinho com as perguntas e depois a gente vai para como a gente vai poder solucionar esse problema social, visto que é um problema estrutural. Se é É um problema estrutural, estrutural. não tem só a ver com mulheres, não tem só a ver com Uhum. meninas, tem a ver com homens, com meninos, Sim, com a estrutura familiar. certo. Tem a pergunta da Mila Souza, eu vou deixar aqui fixada para você conseguir ler. Ela parabenizou a nossa Uhum. discussão e ela pergunta: Rodmira, você acha que em Angola os direitos das mulheres são negligenciados também pelas próprias mulheres? Sim, eu acredito que sim, mas não culpabilizando, porque muitas delas não têm conhecimento dos direitos. Assim, em termos formais, muitas mulheres não têm esse conhecimento, porque tudo aprende-se, né? Ninguém nasce sabendo. Mas muitas, há um grupo também que até sabe, mas acaba reproduzindo, como eu já disse, por causa da dependência muitas vezes emocional e até física. Porque é visível nós vermos mulheres que não se importa que o filho dela bate na nora, mas ela também é mulher e sabe que não é correto, não gostaria de ser batida, mas pela dependência emocional, às vezes não sei se perdemos a razão, não sei como é que eu posso explicar. E também tem mulheres que, por exemplo, sabem que ela não pode apanhar, mas como depende desse homem para comer, e outras até têm um salário, têm alguma providência, mas têm medo de viverem só. Há mulheres que têm medo de ser solteiras. Então, os direitos, sim, muitas vezes são negligenciados pelas próprias mulheres, não, mas não vamos trazer aqui um pendor de culpabilidade, porque, como já dissemos, é um sistema. Sim. É um sistema que nos incutiram e bebemos tão bem, estamos tão repletas desse sistema, que muitas das vezes temos dificuldade em rejeitá-lo. Sim, verdade. E isso é bem visível quando uma mulher está prestes a casar. Correto. Quando uma mulher está prestes a casar, a gente consegue ver uma mulher e um homem. A gente consegue ver a desigualdade de gênero é nítido. As preocupações Sim. do homem é nítido, as preocupações Sim. da mulher. Correto. E isso tem tudo a ver com a primeira pergunta que o Orlando fez sobre alguns aspectos culturais. É cultural nosso. É cultural, por exemplo, o pedido, o homem trazer toda a lista da carta e a mulher, no dia seguinte, lá no Epatequata. Se vai cozinhar bem, se vai limpar bem. Tá bem, Então, sim. tudo isso é visto bem quando uma mulher e um homem estão prestes a casar em Angola, né? Correto. E os homens não passam por esse teste. Se sabe trocar lâmpadas, se sabe não sei o quê. Não. Eu lembro-me que no dia do meu casamento eu tive que vestir na igreja e com um monte de tias a te observarem. Mas o noivo está a vestir lá, sozinho, solto da vida. Então, isso mostra um pouquinho o quanto encontramos uma prática e não queremos questionar. Mas por Só que tem que ser? reproduzimos. Só reproduzimos, só reproduzimos. A mulher tem que saber limpar, engomar, lavar, ensaboar, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. E o rapaz às vezes não sabe nada. Há rapazes que até têm medo da escuridão. Que não é mal nenhum! Ei, que não é mal nenhum. Mas É por medo causa da dele. desigualdade do gênero, Aí que está. vai reforçar o machismo, daí Aí já está. vamos falar que esse não é homem. Não sabe trocar lâmpadas. Mas é Sim. normal não saber. Sim. Tá A vendo? desigualdade de gênero é ruim tanto para mulheres quanto para homens. Quanto para os Então, homens.
É uma preocupação que todo mundo deve lutar contra. Sim, porque devemos nos olhar enquanto seres humanos. Sim. Mas nós não usamos a diferença física para podermos nos julgar. Sim. E, por exemplo, essa questão do alambamento. O alambamento também é uma violência de gênero. É uma cerimônia bonita, culturalmente bonita. Eu gosto. Aquela tradição, a nossa cultura, somos nós tentando ser nós mesmos. Só que o problema são os contornos que muitos homens têm, depois de achar que comprou a mulher. Sim. Há mulheres que são julgadas porque, não, essa até mesmo no alambamento demos $1000, mas agora nem está a fazer filho. Sim. Está a ver? Então, se a festa do alambamento parasse por ali, é uma coisa maravilhosa. Aquela troca de presentes, conhecer a família, a cultura, é muito bonita. Só que depois o problema são os contornos que isso traz. Eu já vi muitas meninas, a sogra dizer, tá a gastar pirão, né? Tá a gastar fuba, tá a engordar, não tem filho, estás a ver? Sim. Yeah. E muitas das vezes até o problema é do rapaz, mas como tudo é culpa muitas das vezes da mulher, então vivemos essas injustiças. Sim. Tem uma pergunta muito, eu acho bem pertinente, que é a pergunta do pastor Abraão Epalanga. Pastor, muito obrigada. E ele diz assim, conversa muito boa, obrigada, sobre criar espaços de empoderamento da mulher. A pergunta é, quem deve criar esses espaços? Bem, como eu disse no princípio, eu acho que nós, mulheres que já temos essa visão, que já estamos solidárias com a causa, devemos criar esses espaços e tentar sensibilizar mais gente. Não importa se são meninas, se são rapazes, todas aquelas pessoas que veem que o empoderamento da mulher é oportuno, devem sim criar esses espaços com a ajuda, se calhar, de algum financiamento, de forma individual, de forma coletiva, tentar trazer à tona, e é muito importante, ainda bem que a pergunta é de um pastor, porque muitas das vezes eu tenho visto nas igrejas, os poucos espaços das mulheres são mais reforçados ou seja, são usados para reforçar mais a cultura, acaba pondo mais a mulher de trás. Se você vê nas igrejas, as mulheres estão mais aí para cozinhar, para, se calhar, fazerem limpeza. Não são todas as igrejas, temos que abrir exceções, né? Mas em termos numéricos, e eu sempre tenho estado a dizer, se nós observarmos o dinheiro das igrejas e das mulheres, porque as igrejas têm mais mulheres do que homens, existem sim alguns espaços, em termos teóricos, para mulheres, mas em vez em termos práticos acabam colocando mais a mulher naquela posição mais baixa. Não promovem a igualdade. Isso até nos partidos políticos, às vezes, temos estado a ver, as mulheres maioritariamente ficam a dançar, a pôr aqueles panos da bandeira, mas em termos de conhecimento, ainda em termos estatísticos, em termos numéricos, há uma diferença abismal. E queria dar aqui um exemplo. Eu faço parte de uma organização local, feminina, que é a Associação de Apoio à Jovem Mulher, e nós fazemos parte da coordenação do Espaço Cidade Civil, e é a única organização feminina. E quando nós fomos para lá, a primeira coisa que chegou, ainda bem que tem mulheres, olha, façam um protocolo, fazer sentar as pessoas, servir aqui sangue, tá vendo? Então, para ver que o espaço lá está, mas é só representativo, não é participativo. Então, todos devemos criar esses espaços, principalmente nós que percebemos que o empoderamento é oportuno, não só em termos de representação, mas em termos de participação também. A diferença de gênero é muito reforçada quando nós vemos a diferença de gênero mais reforçada por homens do que por mulheres. Eu acho que por todos. Sim, por todos, mas veja cá bem, o que tu acha, Rudimira? Entre um homem e uma mulher, geralmente, não vamos generalizar, tá? Certo. Porque tem as suas exceções.
qual que se implica mais em relação às questões de gênero, de desigualdade? Não, de gênero primeiro. Não vamos botar as duas juntas porque são coisas Sim. diferentes. Sim, eu acho que são os homens, sim. Sim. Então, todo mundo precisa criar esses espaços de empoderamento, Sim. tanto homens quanto Como mulheres, porque Sim. solucionando esse problema social, a gente vai conseguir resolver outros problemas. Daí Correto. vai a minha pergunta: o que a gente pode fazer como homens e mulheres, famílias, sociedade angolana, para que a diferença de gênero possa diminuir, consequentemente, a violência contra a mulher possa diminuir na nossa sociedade angolana? Bem, é um trabalho coletivo, é um trabalho de toda a sociedade, mas eu começaria pelas instituições do governo, pelas políticas públicas nacionais. Angola, em termos de políticas, é rica, em termos de teoria, mas na prática deixa muito a desejar. Nós temos muitos protocolos ratificados a nível internacional, regional, a nível nacional também, mas é muita teoria e pouca prática. E eu tenho estado a observar que quando a mudança começa do topo, é muito mais fácil ela descer para a base. Vou dar um exemplo. Como o governo está interessado que todo angolano, todo cidadão tenha conhecimento sobre as medidas de prevenção do Covid, então as notícias estão a chegar longe. E se fizermos a mesma campanha com os direitos das mulheres, com o empoderamento da mulher, com a necessidade de nos tratarmos de maneira igual e justa, esses conhecimentos vão chegar da pessoa mais intelectual até aquela pessoa que, se calhar, em termos de nível acadêmico, não tem um nível acadêmico tão alto, porque devemos também saber levar a mensagem em todos os contextos, porque o nosso país é amplo, é diversificado, multicultural, multilinguístico, e levar essa mensagem é difícil, mas é possível. Então eu começaria mesmo. O primeiro passo é o cumprimento das políticas públicas a favor dessa franja. A seguir, nós todos que percebemos sobre os direitos das mulheres, o empoderamento da mulher, que temos a palavra para poder levar em diante essa mensagem, também temos que fazer o nosso papel em qualquer sítio que a gente estiver. Sim, e posteriormente, quer dizer, fazer um papel duplo, né? Com o governo é uma questão de advocacia para que eles cumpram aquilo que eles prometeram, e enquanto cidadãos também fazer chegar ao meu próximo aquilo que devemos exigir do governo. E dessa feita, nós estaríamos a reduzir os índices de violência. E outra coisa também é começarmos a nos olhar enquanto seres humanos. Sabemos que o que dói a mim também dói ao outro. Precisamos de empatia. Precisamos perceber que a mulher é tão gente como toda a gente. Os homens precisam, principalmente, eu tenho dito sempre aos homens que devem começar a olhar para a mulher como uma mãe, como a irmã, como a filha, porque muitas das vezes quando eu saio e digo não à violência, os homens olham para mim como quem diz, ela é mulher, ou seja, só conseguem olhar para a mulher como mulher, esposa. Têm muita dificuldade de olhar para a mulher como filha, como mãe. Quem de vós gostaria que a sua mãe apanhasse surra? Quem de vocês gostaria que a filha apanhasse surra? Então você, ao levantar a mão para uma mulher, tem que saber que ela também é mãe de alguém. Então eu acho que é mais uma maneira de nos reencontrarmos enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas. Eu acho que é voltarmos à nossa essência. E nós até não precisamos ter muitos espaços específicos, como por exemplo abrir, sei lá, um anfiteatro para darmos palestras. Ali é onde você está. Não permitir a injustiça, chamar a atenção ao teu amigo, chamar a atenção ao teu filho. E então eu acredito que é esse o caminho que nós devemos traçar para podermos viver um mundo mais justo.
Que bom, obrigada por essas orientações. Temos mais duas perguntas e depois dessas duas perguntas a gente vai começar a fazer o fechamento, tá? Tá. Uma Tá pergunta da Isaldina. Ela pergunta: vocês acham que há necessidade das igrejas criarem um departamento ou um núcleo constituído por pessoas preparadas para acompanhar mulheres vítimas de violência, ou só o acompanhamento pastoral é suficiente? Bem, eu acho que se existisse esse departamento para realmente acompanhar a vítima, seria bom, em termos práticos. Seria bom. Ou seja, há uma disparidade entre o ideal e o real. O ideal é que sim, que houvesse sim esses departamentos, mas conhecendo a igreja no contexto angolano, vai ser um departamento para dizer à mulher: olha, te bateu por quê? Não lavaste a louça por quê? Não cozinhaste por quê? Ou seja, vamos revitimizar a vítima se não tivermos pessoal capacitado. Uma das formações que nós tivemos também foi apoio psicológico a vítimas de violência doméstica, e nós percebemos que todos nós em algum momento já fomos agressores. Até eu que aqui vos falo também, às vezes tu paras e pensas: uau, o que é que eu estou a fazer? Para dizer que estamos todos nesse mesmo barco. Às vezes somos vítimas, às vezes somos agressores, uns com maior intensidade, outros com menor, mas sendo um trabalho de todos. Eu acredito que sim, se a igreja realmente tivesse alguém preparado em termos metodológicos, em termos científicos, para poder ajudar, sim, mas se tiver para reforçar o fato de que só a morte é que separa, vamos mesmo morrer, porque eu tenho dito nas mulheres, porque a maioria eles aconselham a orar. O marido bateu, minha irmã ora, faz aí um quarto de guerra. Só que eu sempre tenho dito: aquelas que morreram por violência também oravam. O problema está ali. Então, aqui eu acho sim, a ideia é fantástica, mas de ser entre o ideal e o real. Sim. Sim. Temos mais uma pergunta. O pessoal está perguntando. A pergunta do Abel Florindo. E eu já vi que a pastora Ruth Catala já colocou que é uma pergunta complexa. Eu não li ainda a pergunta. Diz assim: em Angola, atualmente, quem é homem jovem não tem grana, não namora mulher bonita, porque elas exigem muitos bens materiais, o que faz os homens se sentirem todos e chegar a agredi-las em caso de briga. Será que a mulher angolana com esse comportamento não tem contribuído muito para o machismo em Angola? Bem, é o que eu já disse no princípio. Nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos e às vezes cegamente não questionamos. Muitas de nós fomos educadas, preparadas para estar bonita mesmo, para encontrar um marido ou um namorado que tem dinheiro. Ou então o provedor, que a gente aprende que tem que ter o provedor, não é mesmo o homem que dá dinheiro, porque se nós tivermos que olhar para a essência da providência, não é só dinheiro, mas o que nós percebemos é isso. Então, essas mulheres que agem assim, de maneira errada, não está certo, mas também são vítimas desse sistema de educação, de separação de gêneros. Muitas vezes as nossas mães dizem mesmo: você é mulher, tens que ficar bonita, tem que trançar o cabelo. Tens 18 anos, ainda não tens namorado. Então, indiretamente, a mulher começa a pensar que tem que começar a ficar bonita para ser chamada na rua e lhe dar uma coisa em troca. E, na verdade, é isso, essa pergunta do Abel Florindo, é isso que nós temos que desfazer. É isso que nós temos que questionar e dizer: não, tem que ser assim, por causa disso, daquilo e daquilo. Existem sim mulheres que fazem isso e que não aceitam ficar com um homem que não tem alguma posse material, não tem essa visão de que podem adquirir juntos. Infelizmente não tem essa visão, mas somos vítimas desse sistema de educação social que permite que a mulher fique bonita
para conquistar um homem que tenha dinheiro, infelizmente. E a unha é cara, colocar unha, colocar cílios, cabelo brasileiro, peruca. Então, se eu fui educada que eu tenho que ficar bonita para o homem gostar de mim, eu tenho que arranjar um que consegue sustentar essa beleza. Infelizmente, não que esteja certo, mas a prática é essa e é isso que nós temos que começar a desconstruir. Sim, sim. E é uma coisa que a Rudmira também já tinha falado, que é consequência da própria desigualdade, da nossa própria cultura que reforça essa desigualdade entre homens e mulheres. Por que as mulheres bonitas, como a Bel fala, bonitas, mas também temos que pensar, bonitas para quem, né? E porque o contexto de beleza é muito amplo. Mulheres muito amplo, bonitas querem homens mais ricos. Mas por quê? Porque é nos educado que o homem tem que ser o provedor e a mulher tem que se manter linda, perfeita, maravilhosa todos os dias. É só mais um reforço do que as nossas questões culturais vão trazendo para a nossa própria vida. E a gente vai reproduzindo e passando isso para os nossos filhos, e os filhos vão passar para os nossos netos e assim subsequentemente, né? Infelizmente é um ciclo. E temos que ser nós a quebrar esse ciclo. Eu tenho dito nos meus colegas, amigos, família, mas será que a tua filha de 5 anos na escola paga menos que o meu filho de 5 anos na propina? Não, pagam igual. Eu disse, então, por que temos que meter na cabeça das mulheres e dos rapazes também desigualdades aonde tem que haver igualdade? E é isso, porque se nós ensinarmos que cada um deve autossustentar-se, procurar, e se vocês tiverem que casar, namorar e se amar, juntarem o autossustentável, cada um trazer o pouco que consegue e juntarem, tornarem-se um só, aí sim fica muito mais bonito. Mas enquanto nós tivemos que dizer na menina, olha, tu és menina, não pode ser mecânica, e às vezes ela tem dom de ser mecânica. Olha, tu és rapaz e não podes cozinhar, e às vezes o dom dele é da cozinha. E ali, mais uma vez, eu sempre tenho dito que é ali onde nós tínhamos que ver as questões também religiosas. Será que Deus não dá mesmo dom numa menina de ser mecânica, de ser, se calhar, conduzir ou dirigir um avião, sei lá como que eu posso dizer? Será que não? Ou nós é que temos estado a separar essas questões? Será que não há rapazes que trançam bem o cabelo e podiam sustentar-se com isso? Sim. Então são questões, atrás de questões, que nós devemos fazer para ver se podemos ter uma convivência mais sadia. Sim. Tem um comentário do Shimuma também, que ele falou que muitas mulheres não aderem ao empoderamento feminino por falta de conhecimento, que é algo que você já trouxe para a gente de forma bem esclarecida, e medo de perder o marido. Fala ainda sobre esse medo de perder o marido, o medo de não casar, o medo de não ter filhos, como consequência da desigualdade e como uma forma de violência feminina também. Eu acho que essa é a maior dor aqui de Angola. As mulheres, quando pensam perder o marido, é complicado. E na verdade sim, com uma certa razão, porque ninguém se une pensando em separar, mas, como eu sempre digo, o ideal é diferente do real. Ninguém casa para pensar em se separar, mas muitas das vezes quando a convivência torna-se conturbada, às vezes é melhor a separação. É difícil também para mim dizer isso, mas às vezes é melhor a separação do que a morte, porque nós temos estado a assistir casais que chegam mesmo a tirar a vida um do outro. Então, infelizmente, as mulheres têm que refletir. E eu tenho estado a dizer nas meninas, quando nós somos casadas, é engraçado que se eu te ver bem com o meu marido, não me preocupo em tentar reforçar esse equilíbrio. Mas quando começo a ver que talvez há desinteresse, e uma das coisas que as mulheres têm medo de perder o marido entre aspas, perder o marido, entre aspas, perdê-lo para uma outra mulher, aí sim tem força para lutar. E eu tenho dito, mas por que não luta antes, vocês os dois, enquanto casal?
tentarem fazer uma manutenção constante na vossa relação, em termos de saber conversar quando as coisas não estão bem, tentar inovar, apimentar, enquanto tudo estiver bem. Porque há uma ideia falsa do que o empoderamento feminino é mau, do que o empoderamento feminino são aquelas mulheres que querem lutar com os homens, querem competir. Isso é falso. Isso não é verdade. Porque quando alguém lê sobre o empoderamento feminino em termos metodológicos, em termos científicos, em termos daquilo que é lei, o empoderamento feminino é urgente. Eu tenho estado a ver mulheres que querem abandonar os filhos nos lares porque não conseguem sustentar. Isso porque ela não percebeu que não é só o pai que deve sustentar a criança. É muito bom quando estão os dois, realmente, não vamos negar isso. Mas quando ele já fugiu, você, se tiver uma providência, continuas a sustentar a criança, enquanto lutas com a justiça para que ele, bem ou mal, faça a sua parte. Sim. Mas eu acho que foi o ano passado que nós vimos um exemplo de uma mulher que queria botar, imagina um exemplo radical, mas real, os filhos no rio porque o marido não quer sustentar. Isso mostra que não é uma mulher que... Quer dizer, ela aprendeu que só o homem que traz arroz. Então, como não está a trazer, e as crianças comem todo dia, vão meter no rio. E outras, quando voltar no assunto de perder o marido, ela prefere apanhar surra até morrer e perder mesmo já de vez. E as mulheres não pensam até ali, do que em caso de violência, dizer assim, olha, até aqui sim, até aqui não. E outra coisa, para terminar a pergunta da minha amiga Senga, para dizer que as mulheres têm que perceber que tanto o marido como a mulher são iguais. A nossa cultura mete o homem como um Deus. Algumas até chegam a exagerar, dizer que o homem é como o Espírito Santo, não gosta de confusão. E mesmo que ele estiver errado, quando você achas que o marido é o teu mano, é o teu tio, é o teu pai, é aquele que está em cima de ti, dificilmente você vai conseguir dizer ao teu superior, ou superior ainda senta aqui. Porque o respeito é mútuo. Mas agora, quando ele mesmo errado, por você achar que ele é muito mais do que você não vai conseguir dizer no cabeça, no superior, que, olha, por favor, também não gostei do que você disse. Não é bem assim, amor, vamos fazer assim, vamos conversar acolá. Porque pensa que se ela disser isso, e alguns homens sentem-se mesmo superior, basta a mulher dizer, olha, eu isso aqui não gosto. Ele não tem razão, mas não quer admitir. E muitas mulheres com medo de perderem o marido ainda apanham surra. Ainda ele que pede desculpa. Sim. Então é preciso que as mulheres tenham consciência e perceberem que, menina, mulher, você não é só esposa, você é mãe, você é tia, você é vizinha, você é profissional. Você tem que estar bem. Você pode perder o marido, não é isso que nós queremos, mas podes perder o marido, mas não podes te perder enquanto mãe, enquanto profissional, não podes te perder enquanto administradora, enquanto zungueira, porque todos nós temos uma função nessa sociedade. Sim. Tem mais uma, prometo que essa será a última, eu acho, que da Naira Nunda. Naira, isso. Infelizmente, a educação que nos foi dada pelos mais velhos influenciam bastante para o nosso sistema de educação de gênero. Que a gente já falou sobre o reproduzir, o que a gente já aprendeu sem questionar, correto, né? Certo, infelizmente. É isso. Aprendemos assim e tem que ser assim, mas não. E eu lembro-me que eu conversava com a minha mãe e eu dizia, mãe, marido não se rouba. E a minha mãe dizia, não, filha, desde há muito tempo nós ouvimos que marido se rouba. E hoje eu explico na minha mãe, homem não se rouba porque ele não é criança. E eu estou a tocar nesse assunto porque é um dos assuntos que faz com que haja muita violência no lar, que é a infidelidade. Os homens, alguns acham que têm o direito de serem fiéis porque eles são homens.
E algumas mulheres acham que não, a outra mulher que é culpada porque não devia lhe assediar, porque o homem só tenta. Então é preciso pensarmos no seguinte. A solteira não tá, se a mim, eu sou casada e o meu marido tiver a namorar com uma mulher solteira, a solteira não está a atrair ninguém, não jurou fidelidade a ninguém. Foi o meu parceiro que jurou fidelidade a mim, foi ele que tem um contrato de casamento comigo. Então eu não tenho por que ir fazer confusão com outra mulher, mas sim chamar a atenção, fazer confusão, se possível, ou como posso chamar, com aquela pessoa que me jurou fidelidade. E nós temos lares muito difíceis. O que mais me preocupa é que esses exemplos de lares falhados continuam a ser para os nossos filhos. O meu filho, eu tenho dado o exemplo do meu filho, que tem 5 anos, já vai crescer que eu, homem, posso namorar, a culpada são as mulheres. Sim. Nós precisamos quebrar esse ciclo. O meu marido é que me casou, o meu marido é que jurou fidelidade e é ele que deve estar dentro desse compromisso. Não, mas outra mulher também é ocupada. Calhar. Mas eu não vou sair da minha casa para educar todo mundo. Eu tenho que educar aqueles que estão próximos de mim. Então, essa educação de papéis de gênero, o homem pode isso, a mulher pode aquilo. Por favor, vamos tentar questionar, quebrar, desconstruir, para que nós sejamos mesmo justos. Eu vi uma triste cena de uma senhora que foi atrás de uma menina de 18 anos, uma senhora de aproximadamente 50 anos, atrás de uma menina de 18 anos, porque namora com o marido. E a menina falou tão mal da senhora, que a senhora, a atenção começou a baixar naquele mesmo local. Então, eram 2 mulheres ali numa situação muito triste, e a pessoa a quem elas deviam chamar a razão nem sequer estava no local. Por quê? A diferença dos papéis de gênero. O meu filho tem 18 anos, namora, ai que bom, ai está a mostrar sinais de que é homem. A minha filha de 18 anos é bandida. Como é que pode, 18 anos, assanhada, tem fogo na saia? Então, são essas questões que nós temos que começar a ver. É bem isso. Na hora, o Abel Florido falou sobre isso, sobre o vizinho dele, se vê o filho dele namorando, é de boa, muito bem, meu filho, que orgulho, é homem. Mas se a menina que vai namorar, é bandida. Então, várias coisas a gente consegue ver o contexto de desigualdade. A Ruth botou um texto aqui pra gente. Eu posso... resposta dos comentários do Abel em relação à provisão de homens e para mulheres bonitas, por exemplo. Então, teve um mini debate aqui nos comentários, mas é isso que a gente já problematizou. Que o fato de mulheres quererem homens provedores não é só culpa de mulheres, também é culpa de homens e, consequentemente, culpa da sociedade toda. Social toda, né? Sim. Então, eu estava aqui pensando, uma das coisas que nós podemos resolver esse problema social, você falou sobre começar de lá de cima, de leis, direitos e das políticas públicas e indo até os últimos escalões da sociedade, até na família. Poderia ser a gente pensar o caminho inverso, sabendo que o que eu sei, por exemplo, a razão que você trouxe aos teus colegas, será que a propina que eu pago para o meu filho é maior que a propina que você paga para sua filha? Não existe diferença. Se a gente fizer o caminho inverso, começar do núcleo familiar, dos núcleos familiares, ir para pequenos grupos, depois para grandes grupos e depois para políticas públicas para a diminuição da diferença de gênero, consequentemente a diminuição da violência contra a mulher. O que você acha desse caminho inverso? Eu acho interessante, assim. Seria muito bom que tudo começasse na família, mas, Anilsa, em termos práticos não é possível. Porque a nossa mãe, a tua mãe, é que vai te dizer, minha filha, aguenta mais um pouco. Todos os homens batem. Não estás a ver mesmo nesse ouvido esquerdo também, não. Isso foi surra, 1800.
Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Muitas vezes nós, quando falamos sobre a educação sexual, a gente sempre sugere que a educação sexual tem que começar na família, mas a questão é, quem vai educar? Que conceitos sobre igualdade de gênero, que conceitos sobre empoderamento de mulher a minha mãe tem? Se começarmos na família, em termos teóricos estaria muito bom, mas em termos práticos vamos recuar, porque em África as nossas mães, se eu mesmo já sou assim, a minha mãe já diz, você fala muito, minha filha, a minha mãe é uma mulher até certo ponto empoderada, mas às vezes ainda também reforça esse sistema cultural. E imagina outras mães lá, por exemplo, nas zonas rurais, as nossas mães extremamente religiosas e que confundem muitas das vezes religião com cultura. Então, a minha resposta é, em termos teóricos, sim, seria o ideal a se fazer, mas em termos práticos, vamos voltar. Então, eu acredito que temos que começar mesmo de quem saiba. Quem entende do assunto para depois descer. E até deu o exemplo das medidas de prevenção do Covid. Nós começamos de lá, porque eles entendiam do assunto. Se nós começássemos em casa, íamos dizer, não, é assim, e não chegaremos a lugar nenhum. Sim, verdade, tem razão. Eu fiz essa questão porque eu li um livro recentemente, que é o livro da Chimamanda, não sei se você já leu, que é Educando Crianças Feministas. Sim. Só para abrir aqui um parênteses, eu vou defender o mestrado com esse mesmo tema, o feminismo em Angola. E sim, esse tema também faz parte da minha dissertação. Então, li sim o livro. Isso, que bom. Então, eu li esse livro e foi muito interessante. E agora que você falou, pegar a sacada de quem sabe começar no núcleo familiar, já indo semeando essa semente e a gente lutar por políticas públicas para a diminuição de desigualdades femininas. Eu acho que por esses dois caminhos a gente consegue um resultado eficaz. Com certeza. Isso. Muito obrigada, Rudimira. E fazendo lembrar, está defendendo o mestrado, a gente já está à espera do teu material para editora. Correto, vai chegar, vai. Estamos muito ansiosos, até porque a maioria dos livros que temos publicados são de homens. Certo. Dá para ver aí a diferença, que mulheres estão mais acanhadas, ou então não estão produzindo tanto, que é consequência do que a gente foi falando nessa 1h30. Então, estamos à espera do teu livro, à espera do teu material, para daí incentivar outras mulheres e outros homens a abrirem espaço para outras mulheres também. Tá bem, eu que agradeço. Na verdade, eu também estou a escrever um livro, que recebi o convite para escrever um livro pela vossa editora, então vou se inscrever. Estava um pouquinho ocupada, agora com a escrita da dissertação um pouquinho mais, mas vão aguardando que vamos escrever sim um livro, né? Tem a dissertação, se Deus quiser vou fazer chegar, mas também estou a escrever um livro relacionado à questão da mulher. É um livro que eu trago ali algum humor com alguma verdade. Eu gosto de abordar os assuntos assim, porque eu acho que a mulher africana é isso. Ela chora, ela ri para não chorar. Então nós às vezes retratamos histórias muito tristes, mas com um rosto, com semblante alegre, porque parece que não tem outra alternativa, e nós percebemos que se não caminharmos, mesmo com o coração a doer, se não caminharmos sorrindo, parece que não teremos a oportunidade de rir. Então é isso, e muito obrigada pelo convite. Tá, mais uma coisinha, Rudimira. Para mulheres que estão passando por violência, seja de qualquer tipo, e para pessoas que conseguem identificar a violência em uma certa mulher, uma certa família, no Lubango especificamente, como podemos fazer? Aonde vamos nos reportar? Aonde a gente vai para poder solucionar? Por violência, ou de alguém que saiba que tal mulher está passando por violência? Bem, eu aconselho a dirigirem-se ao Gabinete Provincial da Família, da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero, porque nós trabalhamos com o Gabinete da Família
Conheço bem a diretora provincial, a quem aproveito para mandar saudações, que é uma mulher que também tem estado a abrir as portas para aquelas mulheres que querem trabalhar no mesmo assunto. Nós tivemos formação ali neste gabinete e com algumas meninas que são quadros desse gabinete, elas tiveram a mesma formação que nós e eu confio nelas. Nós estamos a trabalhar em rede. Temos a Associação de Apoio à Jovem Mulher também, que pode ser encontrada através do gabinete da família. Temos as Mulheres Poderosas, que uma delas foi a Ana Nunda, que fez um comentário, que é a nossa advogada, que tem estado também a nos ajudar para essas questões. Então, como sempre digo, de uma maneira tímida por falta de apoio, principalmente financeiro, mas sim, temos estado a fazer alguma coisa. Podem entrar em contato com o Gabinete da Família, a Associação de Apoio à Jovem Mulher, em que é presidente a Vanusa Cruz. Pena não poder deixar os contactos, mas basta dirigirem-se ali e falarem um pouco sobre o assunto, eles vão poder ajudar dentro daquele corpo de mulheres que nós constituímos e temos estado a fazer, embora de forma muito insignificante, às vezes é triste para nós essa sensação de braços cruzados, parece que andamos às voltas, mas a luta continua. Tá bom, tá bom. Muito obrigada pelas orientações. Mira, a Ruth mandou saudações, parabenizando a nossa conversa. Obrigada. A Isaldina também trouxe alguns comentários. Que bom. A Shimuma também, obrigada pela participação. O Orlando disse que aprendeu muito conosco. Que bom. Aprendeu muito. E que bom que tiveram vários homens aqui na nossa live. Sim. Obrigada ao Dilson, ao Martinho. Pessoal, Abel, obrigada por estarem conosco. Foi um momento de muito aprendizado. Rudimira, estaremos. Quem quiser o contato é Rodimira Nanga no Facebook. Sim. Correto. E qualquer dúvida, com certeza ela estará à disposição. Certo. E também qualquer pergunta pode mandar lá no chat da editora Metabooks, que a gente está à disposição. Correto. Tá bom? Tudo bem. Muito obrigada, foi um prazer. Tchau. Prazer em conversar com você. Boa noite para quem está em Angola, boa tarde para quem está aqui no Brasil. Tchau. Tá bom, tchau. Obrigada.